Olá, professores e professoras. Vamos iniciar mais uma ATPC da Diretoria de Ensino, Leste 3. Lu, compartilha com a gente aí, para a gente mostrar um pouquinho nossa temática. Então, aí a gente está na ATPC, né, de aprofundamento curricular do ensino médio. Então, essa hora de ATPC é somente para os professores, né, aí do novo que tem aí as aulas, né, do novo ensino médio, ok? Tá? Eu sou a Juliana, né? A gente acaba se esquecendo de apresentar. Sou a Juliana, PCNP de Ciência e Natureza. Junto comigo aqui está a Luana, PCNP de Tecnologia. E também fez parte, né, da participação em construção dessa pauta, a PCNP Sara de Linguagens. O nosso tema para esta TPC é o Centro de Mídias Ferramentas para Expansão, tá? Então, como objetivo, nós temos aí apresentar as novas funcionalidades direcionadas especificamente para as turmas de expansão do ensino médio. Então, a Lu vai contar para a gente, né, um pouquinho esse passo a passo. Mas antes disso, vamos fazer aí a nossa leitura, né, nossa reflexão inicial. Com o título A História do Velho Sábio. Essa história foi retirada do livro Histórias e Parábolas para a Família, por Padre Christian. Então vamos lá, a história do velho sábio. Era uma vez um guerreiro, famoso por sua invencibilidade na guerra. Era um homem extremamente cruel e por isso temia por todos. Quando ele se aproximava de uma aldeia, os moradores saíam correndo para as montanhas, onde se escondia do malvado guerreiro. Subjugou muitas aldeias. Certo dia, alguém viu ele se aproximar com seu exército de uma pequena aldeia, onde viviam alguns agricultores e entre eles um velhinho muito sábio. Quando o pessoal escutou a terrível notícia da aproximação do guerreiro, tratou de juntar o que podia e fugir rapidamente para as montanhas. Só o velhinho ficou para trás. Ele já não podia fugir. O guerreiro entrou na aldeia e foi cruel, incendiando as casas e matando alguns animais soltos pelas ruas, até que chegou na casa do velhinho. O velhinho, quando viu, se assustou e, sem piedade, foi dizendo ao velhinho que seus dias haviam chegado ao fim, mas que lhe concederia um último desejo, antes de passá-lo pelo fio da sua espada. O velhinho pensou um pouco e pediu que o guerreiro fosse com ele até o bosque e ali lhe cortasse um galho de uma árvore. O guerreiro achou aquilo uma besteira. Esse velho está gaga. Que último desejo mais besta! Mas, se esse era o último desejo do velhinho, havia que atendê-lo. E lá foi o guerreiro até o bosque e com um golpe de sua espada cortou o galho de uma árvore. Muito bem, disse o velhinho. O senhor cortou o galho da árvore. Agora, por favor, coloque esse galho na árvore outra vez. O guerreiro deu uma grande gargalhada, dizendo que esse velho deve estar louco, pois todo mundo sabe que isso já não é mais possível. Colocar o galho cortado na árvore outra vez? O velhinho então lhe respondeu: louco é você, que pensa que tem poder só porque destrói as coisas e mata as pessoas que encontram pela frente. Quem só sabe destruir e mata, esse não tem poder. Poder tem aquela pessoa que sabe juntar, que sabe unir o que foi separado, que faz reviver o que parece morto. Essa pessoa
tem verdadeiro poder. Então fica aí o texto aí para a gente refletir um pouquinho, ok? Agora eu vou passar para a Luana, né? Lu, é com você, para falar um pouco aí das ferramentas para expansão. Ok, boa tarde, professores e professoras. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, o nosso PDF com a explicação e com a orientação que a gente vai falar a respeito das aulas gravadas para as turmas de expansão. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Compartilhar aqui com vocês. Ok. Bom, o acesso para que a gente consiga fazer essa transmissão e essa gravação, ele acontece também pelo Centro de Mídias Web, que é um caminho que os professores já conhecem, né? De modo geral, já se conhece. Essa funcionalidade, ela é nova, passou a funcionar a partir de fevereiro desse ano, né? Desse mês mesmo. É uma funcionalidade direcionada para as turmas de expansão do ensino médio, especificamente as turmas de primeiras e segundas séries, tá? Quando o professor faz o login, que é o mesmo login da sede, né, vai fazer ali com o seu RG e a sua senha da sede, ele vai conseguir visualizar as turmas que ele está vinculado, né? Então, todas as turmas que ele está vinculado, elas vão aparecer aqui nessa lista, inclusive as turmas de expansão. A transmissão ao vivo, ela pode ser feita para toda e qualquer turma. Agora, a gravação dessa aula, ela só é possível para as turmas de expansão. É bom a gente ressaltar isso. Aqui no modelo, a gente está verificando, então, a turma de expansão desse professor. Clicando nele, já vai aparecer essa tela para iniciar a sessão. Um botão verde aqui em destaque, é assim que vai aparecer, iniciar a sessão, tá? Então, iniciando essa sessão, o professor já tem a oportunidade, então, de fazer a transmissão ao vivo. Se o professor for fazer a gravação também para suas turmas de fora, né, suas turmas de expansão, então ele vai seguir para esse formulário aqui e essas ferramentas de definição. Ele vai definir, então, o título, a data da aula e o horário, tá? É importante lembrar que os horários dessas turmas, eles são vinculados à sede, ou seja, os horários das turmas que já estão associadas à sede. Então, esses horários todos vão aparecer aqui, tá? Então, é importante que o professor, na hora de cadastrar, ele lembre-se em especificar o horário, a turma e o horário daquela aula. Aqui nessa setinha a gente indica onde o professor pode preencher com o título, a data da sua aula. No momento que ele coloca ali a data, também ao lado já aparece os horários específicos, como eu já falei. E ele pode fazer, então, iniciar, então, a sua gravação ou transmissão. É importante lembrar que, se essa aula que o professor vai gravar é uma aula de reposição, essa condição é muito conhecida para as turmas de expansão. Se for uma aula de reposição, então ele tem aqui no lugar da data da aula a opção de reposição. E ele vai especificar nessa data, ele vai especificar manualmente, tá, pessoal? Ele vai especificar então a data da aula que ele quer repor e o horário dessa aula, ok? Então, esse campo ali de reposição, ele fica em branco para que o professor consiga inserir manualmente. Diferente daquela aula que já faz parte da grade do professor, que ele já tem lá elencado os dias da aula e os horários. No campo de reposição, ele vai preencher manualmente, ok? O próximo passo, então, é o professor colocar o título da sua aula. E é importante que ele vá lá e faça a seleção do componente curricular e do bimestre. Isso é muito importante, é obrigatório, tá? Então, ele vai lá especificar qual é o bimestre ou qual é o componente curricular ou a habilidade. Feito todos esses caminhos de registro, ele vai finalmente clicar em iniciar, né?
E aí, iniciando, ele começa a fazer a sua transmissão de aula ou a gravação, como eu já falei. É importante, pessoal, que o professor certifique-se de que o microfone está funcionando ok, que o vídeo, a câmera está funcionando ok, né? Se houver a oportunidade aí de checar essas conexões antes, é bacana antes da transmissão e antes da gravação, tá? Para que não haja nenhum problema. E também, além disso, no momento que o professor vai iniciar o seu vídeo, ele precisa permitir. Então, além de checar para ver se está tudo conectado direitinho, ele também precisa permitir o uso do microfone e o uso da câmera, ok? Então, tá lá. Iniciou-se então a transmissão. O professor tem uma aula de 45 minutos, não é isso? Porém, nessa opção de gravação, o professor vai ter 50 minutos disponíveis. Então, a aula é de 45, porém o professor vai ter 50 minutos disponíveis. Para quê? Para que ele tenha tempo de logar com calma, de fazer, de conferir ali tudo o que precisa para o início da sua aula. Até porque ele pode também ter alguns problemas de conexão, então esse tempinho aí dá um prazo para que ele consiga reconectar e ver se está tudo ok, tá? O visual que o professor tem no momento da gravação é exatamente como a gente está vendo aqui desse professor. Tem lá a tagzinha de gravando, o tempo que ele ainda tem nessa gravação, tem as ferramentas, então, de ativar ou desativar o microfone, se o professor quiser, de ativar ou desativar a câmera. E do lado, compartilhar a tela, como a gente já conhece em outras plataformas, né? Como Teams, como Meet, enfim. Ele consegue compartilhar um conteúdo que ele trouxe para essa aula. Vale lembrar também que 2 minutos antes do encerramento desses 50 minutos que o professor tem para a transmissão, ele vai receber um aviso sonoro e visual, né? Então, vai avisar ali que dentro de 2 minutos aquela transmissão se encerra por completo, tá bom, pessoal? Então, é bacana o professor ficar atento, né? De repente, está ali envolvido na discussão, verificou ali, ouviu o sinal, já é momento de encerrar, porque o próprio sistema vai finalizar aquela transmissão. Se o professor vai por si só finalizar, então ele vai clicar aqui em finalizar a sessão. Automaticamente, com a sessão finalizada, ele já vai ter acesso a um relatório. Esse relatório, lá no início, tem o usuário, quer dizer, o professor que fez a transmissão e que gravou, e o tempo que ele utilizou, tá? Embaixo, nessa lista, vai ficar disponível, então, o nome de todos os estudantes que estiveram presentes naquela aula, inclusive o tempo que eles permaneceram na aula, tá? Então, assim como o professor tem o nome lá e o tempo em que ele fez, que ele transmitiu a aula, embaixo tem o nome das crianças, dos adolescentes que participaram da aula e o tempo que eles ficaram logados. E vai ser possível, inclusive, fazer o download desse relatório para a professora apontar a frequência. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Ju? Ok. Bom, vamos falar então de problemas que sempre acontecem, que são os problemas de conexão, né? De conexão ou de estabilidade de energia elétrica, pode acontecer. Nesse caso, o professor pode retomar a aula dele dentro desses 50 minutos, tá? Então, se houver um problema de conexão e essa transmissão for interrompida, ou se um problema de energia elétrica, enfim, ele pode retomar, e aí, quando ele retoma, aparece aqui em verde continuar a sessão. Ou seja, os 50 minutos continuam transcorrendo. O período que ele estiver sem conexão não vai contar, tá, pessoal? Só vai voltar a contar no momento que ele retomar essa sessão. Mas é importante lembrar que o professor só consegue retomar se ele estiver acessando pelo mesmo dispositivo que ele conectou inicialmente. Se ele mudar de dispositivo, o sistema já entende que aquela sessão foi encerrada, ele está começando uma nova, tá? Então é importante que o professor continue a sua aula no mesmo dispositivo, seja o desktop da escola, seja o smartphone, um tablet, enfim, mas que seja o mesmo.
Uma outra observação importante também é que no caso de aulas em dobradinhas, né, como a gente diz, o professor precisa encerrar a primeira aula para começar uma outra, né, a segunda aula. Então, se, por exemplo, é uma aula de língua portuguesa e ele vai dar 2 aulas de língua portuguesa em seguida, ele vai fazer a primeira aula de 45 minutos, encerrar a transmissão e começar uma outra aula de língua portuguesa por mais 45 minutos, tá? Para contabilizar 2 aulas. Caso o professor, por algum motivo, se empolgue e passe dos 50 minutos, o sistema vai interromper e vai derrubar a sessão dele, a transmissão dele, tá, pessoal? Então, tem aquele aviso sonoro, como eu falei, de 2 minutos antes, mas uma vez que atingiu os 50 minutos, o próprio sistema vai interromper a transmissão. Eu acho que é isso, né, Ju? Alguma coisa? Tranquilo, né? Ok, Perfeito. Lu, tranquilo. Pessoal, eu quero agradecer aos professores e professoras que nos acompanharam até aqui. Desejo que vocês façam bons estudos, né? Os links que a gente citou aqui nessa TPC, eles vão ficar disponíveis no material que a gente vai encaminhar para vocês. E eu desejo que os professores façam as suas buscas, os seus testes, os professores de expansão verifiquem todas as ferramentas. É importante que haja essa prática aí, para que eles conheçam, para que todos conheçam com profundidade. E a gente está à disposição para quaisquer dúvidas, e a gente deseja bons estudos. Quero agradecer a Juliana, nossa PCNP de Ciências da Natureza, agradecer também o apoio da Sara, que é a nossa PCNP de Linguagens. Eu desejo a todos bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.